que um homem é capaz de sacrificar pela própria família? Essa é uma pergunta antiga, tão antiga quanto a própria humanidade. Ao longo da história, homens atravessaram oceanos, enfrentaram guerras, suportaram a fome, encararam a morte e carregaram fardos inimagináveis por aqueles que amavam. Mas existe outra pergunta ainda mais interessante. Qual é o limite para isso? Até onde alguém pode ir antes de perder algo essencial de si mesmo? Porque todo sacrifício cobra um preço. E quanto maior o amor, maior costuma ser esse preço. Hoje vamos observar 3 homens muito diferentes. E talvez, quando suas histórias terminarem, a pergunta já não seja onde um homem vai pela sua família, mas o que sobra dele depois disso. Comecemos por Minato Namikaze, conhecido como Relâmpago Amarelo de Konoha. Minato era considerado um dos ninjas mais talentosos de sua geração. Rápido, inteligente, respeitado, uma verdadeira lenda viva. Mas nenhuma dessas coisas define quem ele realmente era. Porque antes de ser o herói, antes de ser um Hokage, antes de se tornar a lenda, Minato também era um pai. E naquela noite, quando a raposa de 9 caudas atacou a Vila da Folha, ele se viu diante de uma escolha quase impossível. A destruição estava por toda parte, pessoas morriam, casas eram reduzidas a escombros, o caos consumia tudo. E no centro daquele inferno todo estava um bebê. O Minato sabia que havia uma chance de derrotar o inimigo, mas não havia garantia de sobrevivência. Mas naquele momento ele poderia ter tentado fugir. Poderia ter procurado salvar apenas a si mesmo e a sua família. Poderia ter escolhido a própria vida, mas não escolheu. Porque existe algo que muitos pais compreendem intuitivamente. A partir do momento em que um filho nasce, a vida deixa de ser apenas só sua. E é exatamente isso que torna o sacrifício tão poderoso. Não se trata de coragem, não se trata de heroísmo. Trata-se de amor. Quando o Minato utiliza o selo para prender a parte da Kurama dentro do Naruto, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Ele sabe o preço daquilo. Ele sabe que não verá o filho crescer, não verá seus primeiros passos, não verá suas conquistas, nem seus fracassos. Não verá o homem que ele se tornará. E ainda assim, aceita, ele faz. Porque às vezes amar alguém significa abrir mão de todas as versões futuras da sua própria vida. O Minato não morre tentando salvar a si mesmo, ele morre tentando entregar um amanhã pro seu filho. E talvez seja uma das formas mais puras de sacrifício já retratadas na ficção. Mas existe um tipo diferente de perda. Uma perda que não acontece de uma só vez. É uma perda lenta, silenciosa. Uma perda que acontece dia após dia e ninguém representa isso melhor do que o Cooper. Em Interestelar, a Terra tá morrendo, as plantações estão desaparecendo, a humanidade caminha lentamente para a extinção. E o Cooper recebe uma oportunidade. Talvez a única oportunidade. A chance de encontrar um novo futuro para a espécie humana. Mas existe um problema. Para aceitar essa missão, ele precisa deixar para trás aquilo que mais ama, que é a sua filha. A despedida entre os dois é realmente horrível, porque nenhum deles está realmente errado. A Murphy quer o pai por perto e o Cooper quer proteger a filha. Os dois têm seus motivos que são considerados certos. E justamente por isso a escolha dói tanto. Quando o Cooper embarca naquela nave, ele não está apenas atravessando o espaço, ele está atravessando o tempo. Cada minuto longe da Terra representa anos inteiros para sua família. Enquanto ele luta para salvar a humanidade, seus filhos envelhecem. Enquanto ele sobrevive, a infância dele desaparece. Enquanto ele avança, a vida deles continua sem ele. Existe uma cena que é muito dolorosa. Cooper tá assistindo as mensagens enviadas pelos filhos ao longo dos anos, e pela primeira vez ele percebe tudo que perdeu. Os aniversários, conquistas, fracassos, momentos simples, momentos que nunca voltarão. E é nesse instante que o filme nos lembra de algo profundamente humano. Nem todo sacrifício exige sangue, alguns exigem a ausência, a distância, alguns exigem abrir mão daquilo que jamais poderá ser recuperado. O tempo, porque o tempo é a única riqueza verdadeiramente limitada que possuímos, e Cooper entrega décadas inteiras da sua vida acreditando que isso permitirá que seus filhos tenham um futuro. Mas então chegamos a um caso mais complicado de todos, porque nem sempre o amor conduz ao heroísmo. Às vezes ele conduz à destruição. Walter White era um homem comum, professor de química, pai de família, um sujeito que é invisível para o mundo, até que recebe uma notícia horrível, um câncer. De repente, tudo muda. Pela primeira vez, o Walter encara uma realidade assustadora. Ele vai morrer, e quando morrer, deixará para trás uma esposa, um filho e um bebê. Sem dinheiro, sem segurança, sem proteção. E é aí que nasce a justificativa, a verdade que colocará tudo em movimento. Ele fará qualquer coisa
coisa pela família. No começo essa frase parece nobre, é até admirável, mas existe um problema. Algumas decisões são tão perigosas que mudam quem somos. Pouco a pouco, Walter deixa de ser apenas um homem desesperado. Ele se transforma, mente, manipula, trai e até mata. Constrói um império criminoso e toda vez que cruza uma nova linha moral, ele encontra uma justificativa. Estou fazendo isso pela minha família. Mas será que estava mesmo? Essa é a pergunta que Breaking Bad constrói durante anos, porque chega um momento em que já não sabemos onde termina o amor e onde começa o ego. Porque o Walter queria proteger a sua família, mas também queria ser respeitado, temido, reconhecido e importante. A família abriu a porta, mas foi o orgulho que o fez continuar caminhando. E talvez seja exatamente por isso que sua história é tão fascinante, porque ele nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Nem todo sacrifício é virtuoso, nem toda intenção produz um resultado bom, nem todo homem que ama sua família toma decisões certas. No final, Walter finalmente admite a verdade. Ele gostava daquilo, sentia-se vivo e sentia-se poderoso. E naquele momento compreendemos algo fundamental. O maior inimigo de um homem nem sempre está do lado de fora, às vezes está dentro dele. O Minato sacrificou a vida, o Cooper sacrificou o tempo e o Walter sacrificou a própria identidade. 3 homens, 3 escolhas, 3 destinos completamente diferentes, mas todos movidos pela mesma força, o amor pela família. E talvez isso seja o que torna essas histórias tão poderosas, porque elas não falam sobre ninjas, nem sobre viagens espaciais, nem sobre traficantes de drogas. Elas falam sobre nós, sobre o medo de perder quem amamos, sobre a responsabilidade que sentimos por aqueles que dependem de nós, sobre os limites que acreditamos possuir até sermos colocados em prova. E talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido até onde um homem vai pela sua família. Talvez a pergunta seja outra. Quando tudo termina, quanto de si mesmo ele ainda consegue levar consigo?